Agora é o seguinte, vamos começar esse programa com a história do Arco da Velha. Pois é, a história da Camila, do Fernando e da Giovana. Eles compraram um carro, gente, é uma história que vai impressionar você, tá? Você que tá aí em casa. Eles compraram um carro. A história começa exatamente assim. A família do Fernando e da Camila, eles compraram a BMW de um integrante da família. A BMW está aparecendo aqui atrás. A BMW foi do tio, depois foi do primo e agora eles adquiriram do primo. E na hora da transferência descobriram que o carro estava numa lista de recall. Você sabe o que é recall? Quando a montadora chama o dono do carro daquela marca. O recall, na verdade, é a volta para o fabricante consertar um defeito que o carro tem. A família fez exatamente isso. Eles pegaram o carro, foram até a concessionária. O Fernando, com a ajuda, claro, da filha da Giovana, procuraram a loja, levaram o veículo lá. O carro passou por uma vistoria, disseram que estava tudo ok, liberaram a família para casa e acontece o pior. O carro pegou fogo. Nós vamos assistir essa reportagem desde o começo, vocês não vão acreditar. É uma BMW, não é um carro que todo mundo diz que é maravilhoso. Vamos assistir como eles estão sendo tratados pelo fabricante e pela concessionária. Dá só uma olhada num pouquinho dessa história, solta aí. O carro pegou fogo e eles estão sem resposta da BMW até hoje. Na verdade, o gerente de pós-venda falou pra gente arrumar um bom advogado, porque isso seria resolvido somente judicialmente, que vocês pouco tinham o que fazer referente ao caso. Você vai deixar a imagem da Germânica e da BMW desse jeito que você está colocando? Eu não posso fazer assim. Não, você fazer um contato com eles? Isso é um negócio sério, né? A imagem da BMW que está em jogo aqui. Mas acho que tem os caminhos corretos pra gente. Não, o caminho correto eles trilharam, só que eles não têm resposta. Eles trilharam os Eu acho que o caminho não é aqui, dessa forma. Não, o caminho eles avisaram. Do jeito que pegou fogo no carro, inclusive queimando até o número do chassi, que está inidentificável, você tem um problema aí para fazer um laudo. Prova quem tem que fazer é a BMW, não é o consumidor. O consumidor é hipossuficiente, ele não tem que fazer prova. Vamos ver? Pode soltar. Solta aí. O carro pegou fogo e eles estão sem resposta da BMW até hoje. Na verdade, o gerente de pós-venda falou pra gente arrumar um bom advogado, porque isso seria resolvido somente judicialmente, que vocês pouco tinham o que fazer referente ao caso. Você vai deixar a imagem da Germânica e da BMW desse jeito que você está colocando? Eu não posso fazer assim. Não, você fazer um contato com eles? Isso é um negócio sério, né? A imagem da BMW que está em jogo aqui. Mas acho que tem os caminhos corretos pra gente. Não, o caminho correto eles trilharam, só que eles não têm resposta. Eles trilharam os Eu acho que o caminho não é aqui, dessa forma. Não, o caminho eles avisaram. Do jeito que pegou fogo no carro, inclusive queimando até o número do chassi, que está inidentificável, você tem um problema aí para fazer um laudo. Prova quem tem que fazer é a BMW, não é o consumidor. O consumidor é hipossuficiente, ele não tem que fazer prova. A Patrulha do Consumidor está chegando em Piracicaba, a mais ou menos 140 quilômetros de São Paulo, para atender o pedido de socorro de uma família. Olha essa imagem que eu vou mostrar para vocês. Imaginem numa situação como essa, seu carro pegando fogo do jeito que vocês vão ver. Meu Deus do céu! Fernando, tudo bem? Camila, Giovana, tudo bem? Para contar essa história para vocês de uma BMW que pegou fogo, a Giovana fez um vídeo e postou nas redes sociais. Vamos assistir? No dia 16/10 desse ano, meu pai foi fazer a transferência do carro porque ele comprou de um terceiro e ali havia uma pendência de um recall. Esse recall, ele é um chamado que a BMW mundial faz quando ela identifica que alguns modelos foram afetados por um defeito. E esse defeito era na válvula do EGR. No momento que meu pai foi buscar o carro na concessionária, eles deixaram claro que não havia a peça e que era pra gente tentar contato novamente pra levar o carro quando a peça chegasse. Tá, mas e agora? Não tenho a peça e ela não foi instalada.
No site do GovBR fica aqui, ó, que a montadora tem obrigação de fornecer às concessionárias qualquer tipo de peça necessária para o conserto. Esse vazamento pode gerar um acúmulo de altas temperaturas que pode causar severo risco de combustão do veículo em casos extremos. Bom, gente, esse vídeo deixa muito claro tudo o que aconteceu. Por sinal, você trouxe um monte de documentos aqui. A Giovana foi muito feliz. Você estudou bastante sobre o assunto, é? Foi, a gente tenta entender, né, o que aconteceu. Podia ser uma advogada, né? Mas a mãe me disse que ela quer ser médica. Exato. Olha, gente, conversas não faltam depois do incêndio. Enquanto a gente vai contando a história, vocês vão vendo imagens do que aconteceu. Mas tá aqui, ó. O Alexandro, da BMW, ele vem conversando e dizendo, no dia 17/12, ou seja, 7 dias depois do acidente, 7 depois do acidente, que a BMW ia tomar as devidas providências, que tinha que comunicar, pedindo vídeos. E nós temos uma quantidade imensa de conversas do Fernando com o Alexandro, da BMW, ele dizendo que vai tomar as devidas providências, né, que está mandando as coisas para a fábrica, lá para a BMW na Alemanha, todos os vídeos, ele vem pedindo documentos e vídeos. Só que o tempo vai passando, e nada efetivamente acontece, né? Aí passa tempo, eles não foram ver o carro, foi feita uma perícia a pedido da família, tem uma perícia que foi feita pela Polícia Civil. O laudo é inconclusivo porque o carro, de acordo com o próprio relatório que a gente tem aqui, né, pegou fogo e acabou não tendo mais nem vestígios do próprio chassi. Então eles não puderam fazer muita coisa a não ser dizer que o carro pegou fogo e que o fogo se alastrou e pegou o muro da residência, isso que vocês estão vendo aí. Aqui as imagens da perícia, mas a fábrica, através do seu preposto, que é a BMW, autorizada, a concessionária, não foi ver o carro. Eles demoraram quantos dias? Eles só foram ver o carro em janeiro. Em janeiro. Quanto tempo depois? 14 Foi dia 14, né? 14. Eu acho 14 ou 15. Já. 14 ou 15 de janeiro, aí foi um engenheiro lá, tirou umas fotos. Isso foi um engenheiro contratado pela BMW, ele não é um engenheiro da fábrica. Ele foi um contratado, foi até lá, fez uma espécie de uma filmagem da onde era a peça que a concessionária, que a montadora pediu para ele filmar. E só, mais nada. Uma perícia demorou 5 minutos, vai. Nada. Resposta que é bom sobre o acidente e sobre as obrigações da BMW que são estabelecidas, na verdade, pelo Código de Defesa do Consumidor, gente, nada. As últimas conversas aqui deixam claro que os questionamentos estão sendo feitos, que é inclusive o local onde se encontrava o carro, né, que foi dado para eles, mas resposta nenhuma. Eles até respondem o Fernando, mas nada de resolver o problema. Mas está se estendendo, o carro foi feito para ser usado, eles teriam obrigação de, no mínimo, dar um carro para eles circularem até que se resolva o problema. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 10º, ele é claro e estabelece obrigações para o fornecedor quando um veículo entra em recall. Agora, o que chama mais atenção nessa história toda é o seguinte: esse carro foi levado para fazer recall. Eles iam transferir o carro para eles, o carro era de um primo de vocês. Isso, conhecido, Meu tio vendeu para ele da família há muito tempo e a gente comprou dele. Tá. E aí vocês pegaram o carro, na hora que vocês terminaram de pagar, ou seja, 2 ou 3 meses depois, vocês combinaram um pagamento parcelado, deram um carro, um parte de pagamento, né? Foram transferir, aí tinha um bloqueio. Apareceu um bloqueio, obrigando eles a fazerem o recall, sem problemas nenhum. E aqui eles dizem que existem riscos, né, de acidentes fatais, inclusive, ó. Possibilidade de acidentes fatais e de acidentes que resultem em danos físicos ou materiais aos ocupantes ou terceiros. E diz, inclusive, que tem risco de incêndio. O recall estabelece a obrigação de colocar todos os chassis de todos os carros que estão nesse recall. Tá aqui, ó. O chassi dele está aqui, ó. Do carro que pegou fogo. É esse que está
que eu grifei com marca-texto. O carro foi para a BMW, aqui em Piracicaba, a Germânica. Germânica. Eles disseram que iam fazer o serviço, mandaram, inclusive, um documento dizendo, um e-mail dizendo que o serviço tinha sido feito. Tá aqui, olha. Ao senhor Aguiar, o serviço do seu veículo foi finalizado e seu veículo está pronto para retirada. Por favor, para maiores informações, clique o botão abaixo. Ele clicou o botão aqui, apareceu para você buscar o carro. Já estava efetuado. O serviço tinha sido efetuado, que é para a retirada do veículo. Quando você chegou na concessionária, você teve uma surpresa. Isso, na verdade, eles não tinham a peça, não foi trocada a peça do recall, que é o sistema de troca de gases, o EGR. E que eles falaram que não tinha, eles iam fazer encomenda da peça e assim que a peça chegasse, para mim, eles iam me chamar para retornar. Para vocês retirarem o carro? Na verdade, a minha preocupação, porque eram 2 recalls, o do airbag e da peça. Como da peça eu não tinha ideia do que seria, eu perguntei sobre o airbag. Então, eram dois recalls. Isso, deixa eu te falar. Um do volante e o outro da peça. Né? Isso, o do volante, como o nosso carro não era esporte, então não tinha que fazer. Inclusive, eles fizeram um vídeo. Isso. Então, vamos mostrar o vídeo. Boa tarde, meu amigo, aqui é na Intec da BMW, responsável pelo seu veículo aqui na oficina. Bom, como descrito na OS, né, a gente fez a verificação do airbag e o seu veículo não se enquadra na campanha, tá? De conversão SDI, ok? É um volante seu original, certo? Um airbag 664, ok? Esse vídeo que vocês viram é um vídeo que diz que o recall que tem que ser feito no carro é só da peça, que não tem que ser feito o recall do volante, porque o carro não tinha um volante esportivo. Bom, entregaram essa ordem de serviço para eles, não foi efetuado o serviço. Você não questionou? Questionei, eu perguntei para ele, mas existe algum risco? A gente pode dirigir com o carro, sair com o carro daqui? Ele falou, não tem risco nenhum, pode andar normalmente. E aí nós andamos com o carro. Não, ele pode retirar o veículo, anda normalmente, vamos fazer o pedido da peça, a peça chegando, marcar para estar fazendo a troca da peça. Esse é um carro que eles usam mais para ir para São Paulo, porque era um carro blindado, os outros carros que eles têm ficavam com a família, então eles andavam muito pouco com o carro. Mais ou menos de 30 a 40 dias depois que ele saiu de lá, foi que pegou fogo. Sim, no dia 10 de dezembro. Vocês estacionaram o carro perto da empresa de vocês? Isso, do lado, no estacionamento ao lado. Estacionou o carro, foi o tempo de eu entrar para dentro da empresa e o pessoal chamar que estava saindo fumaça do carro. Aí, essas imagens que vocês estão vendo aí agora, a gente aproximou um pouquinho pelo equipamento da Record. Essas imagens que vocês estão vendo, tá aí o Fernando correndo, abrindo o porta-malas do carro. E aí vê que, para tentar desligar a bateria, porque a bateria está no porta-malas, não conseguiu. Então ele corre na frente do carro e quando ele abre o capô, tem aquela fumaça toda no rosto dele e já estava impossível fazer qualquer coisa. Não, para falar a verdade, é sem controle. Você não tem controle do fogo, nada. É muita coisa. Pediu para todo mundo que estava lá, extintor, inclusive tem essa foto aí que vocês estão vendo aí, com o extintor no meio da rua, perto de uma motocicleta, pedindo extintor, todo mundo trouxe, tentaram de todas as formas, nada. Corpo de Bombeiros, você inclusive, naquela primeira imagem que a gente mostra, você toma um susto porque houve uma explosão, não foi? Sim. Eu fiquei, na verdade, sem ação, porque por mais era nosso bem que estava ali pegando fogo e a gente não tinha o que fazer. Eu liguei para os bombeiros. 230 mil reais. Isso. Eu liguei para o bombeiro 2 vezes, eles demoraram em torno de meia hora para chegar e o carro já estava tomado. É desesperador, para falar a verdade, a situação é pleno desespero. Você não tem controle sobre a situação, né? Não tem controle. Nada. Fizeram um boletim de ocorrência, está aqui. O delegado de polícia estabeleceu aqui crime consumado, Código Penal, incêndio, artigo 250. O Código Penal diz o seguinte, que causar incêndio expondo a perigo a vida e a integridade física ou patrimônio de outro, a pena é reclusão de 3 a 6 anos e multa. Gente, eu estou falando isso porque a concessionária não podia ter deixado esse carro sair de lá sem a peça, né? Não vai acontecer, não aconteceu até agora. O que é estranho é que
de fato, não aconteceu desde que o carro foi fabricado. O carro é um veículo 2016, é isso? Correto. Inclusive, gente, olha só, eles fizeram o pedido da peça. Então o carro foi para conserto, eles sabiam, tinha sido agendado. O carro foi para conserto, eles não tinham a peça, eles foram pedir a peça depois, né? Depois. Nós levamos o veículo no dia 29. Pegamos no dia 30. Pegamos no dia 30, eles foram pedir a peça só no posteriormente. dia 4/11/2024. Isso é uma brincadeira. Deviam ter segurado o carro. Deviam ter dado um carro para que eles andassem. Ou deviam ter dito, olha, tem risco, não ande com esse carro. Não, pode andar, fica tranquilo. Olha, se chama um recall mundial. E aí, olha só, a gente está falando aí, está aparecendo aí as informações, na verdade, reportagens que foram feitas no mundo. Eles simplesmente vão empurrando, como nós já mostramos aqui, o recall com as motocicletas, o problema que a BMW, a forma com que a BMW trata o consumidor brasileiro. Nós vamos até lá porque a gente tem um monte de documentos aqui, mas o que interessa pra gente é saber quando é que eles vão ressarcir o prejuízo de vocês, que, de acordo com a lei, teria que ser imediato, né? Sim, Vá. correto. Vamos. Boa tarde, dá licença. Gentileza, gerente para atender a gente aqui, por favor. Uma marca como essa, né? Uma marca forte, está no mundo todo. Não podia agir assim, do jeito que estão agindo com vocês. Tem que dar graças a Deus, inclusive, gente, eles não estarem dentro do carro, porque o carro era um carro blindado. A gente conversava aqui durante a nossa chegada, um carro blindado. Se desse pane, né, na parte elétrica e o carro não abrisse as portas, como é que eles iam quebrar o vidro do veículo para sair do carro? É grave isso. Podiam ter deixado o carro sair daqui de jeito nenhum. Né? Não tem peça, espera a peça chegar. Não, foi muito triste. Tudo que ocorreu foi muito triste. A gente agradece a Deus por estar vivo agora. Essa é a verdade. Porque foi aterrorizante. O mais grave de tudo é que quando nós viemos aqui no dia seguinte, eles falaram que a peça chegou no dia 30. E eles não chamaram a gente. Ah, é? Eles não Quer chamaram. dizer que a peça... Então esse pedido que eles fazem aqui de peça, que data do dia 4, qual que é a verdade dessa história? É o pedido ou o que eles falaram para vocês? Não sei. E a peça chegou no dia 30, só que como eles estavam com uma... No dia 30 de novembro. De novembro? Isso, e eles não entraram em contato para... Por conta da demanda. No dia que nós viemos aqui também, eles demoraram muito para atender a gente no dia seguinte. Muito. Nós ficamos A esperando. gente chegou a sair para almoçar, ficar 1 hora aqui sentado esperando e sempre passava de mão para mão e não tinha ninguém para atender a gente. Mas deixa eu deixar claro para vocês que o ponto de ligação entre a BMW, seja no Brasil ou na Alemanha, é a concessionária. Foi aqui que eles trouxeram o carro para fazer o recall. Foi aqui que a BMW determinou que fosse feito o recall, porque eles chegaram a reclamar, inclusive, no Reclame Aqui, não foi isso? Foi, eu fiz. Não conseguia ter agendamento, porque Você estava tentando agendamento. E eles precisavam fazer a transferência do veículo, então estavam obrigados a fazer o recall, porque o recall foi determinado, né, inclusive, por um bloqueio no departamento de trânsito, ou seja, no Detran. É difícil alguém vir aqui, devem estar ligando para a BMW para saber Como proceder. como proceder. Boa tarde. Boa tarde. Você é o? Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Quem estava atendendo eles, eu acho que era o Alexandre, né? Pós-vendas, isso? Estão sabendo qual o caso é? Eu não, porque eu sou gerente comercial. Ah, tá. Cuida da parte O comercial. carro deles, essa BMW que vocês trouxeram para cá para fazer um recall, Sim. ela pegou fogo. Quando eles agendaram para vir aqui, vocês não tinham a peça, vocês devolveram o carro para eles, dizendo que, Camila... Eles falaram que a gente podia andar com o carro e assim que a peça chegasse, eles iam ligar pra gente fazer a troca. Eu ainda insisti, perguntei, falei, mas a gente pode realmente andar com o carro? Não tem perigo nenhum? Pode andar, não tem perigo nenhum. Tranquilamente. Bom, o carro pegou fogo e eles estão sem resposta da BMW até hoje. Entendi. Por que nós estamos aqui?
só para ter conhecimento. Vocês são o ponto de ligação entre o consumidor e a BMW. Foi aqui que a BMW, depois de eles reclamarem no Reclame Aqui, determinou que fosse feito o recall. Sim. Foi aqui que deveria ser substituída a peça. Foi aqui que vocês mandaram eles embora porque não tinham a peça e pediram alguns dias depois. Foi aqui que vocês, inclusive, depois de chegar a peça, não trocaram a peça e não avisaram eles que a peça já estava no estoque de vocês e 4 dias depois o carro pegou fogo. Então nós estamos aqui por esse motivo. Primeiro pergunta, né? Vocês já falaram com o Alexandro, com o responsável de pós-vendas? Sim. E ele não dá a resposta de quando vai resolver o problema. Entendi. A BMW se notificou vocês Pra também? gente entrar em contato com vocês. Vocês abriram o saque? Sim. A gente chegou a vir até aqui. A resposta é pra gente entrar em contato com a Germânica. Na verdade, o gerente de pós-venda falou pra gente arrumar um bom advogado, porque isso seria resolvido somente judicialmente, que vocês pouco tinham o que fazer referente ao caso. Isso não é verdade. Eles são representantes da marca, né? Quer dizer, o funcionário que disse isso, né, tem total responsabilidade, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, daqui que eu vou mostrar, inclusive, que o fornecedor de produtos ou serviços é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos. Então, se ele falou isso para vocês, ele tem responsabilidade sobre o que ele falou. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, artigo 34. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos, tanto pelo ato de mandar o carro embora daqui, porque não tinha peça para fazer o recall, quanto de dizer que era para vocês entrarem na justiça, porque não ia resolver o problema. Eu não acredito que a BMW vai fazer desse jeito. Não, nós temos mais a ressaltar o seguinte, ele olhou como é um veículo 2016, É o Alexandre. O Alexandre deu a entender que o veículo era um carro usado. Perguntou, que ano que é o carro? Nossa, É um carro velho já, É um rodado. 2016, e vocês responderam. Foi? E ele falou? Que era um carro rodado, um carro antigo. A gente perguntou se era descartável, né? Aí ele ficou sem resposta. foi esse que ocorreu. Bom, eu sou responsável pela parte comercial, né? Então eu lidero a equipe de vendas de moto e de carro. O Alexandro realmente é o gerente de pós-venda, ele é a pessoa mais indicada para te dar todas as informações, como você já tem parte delas aí que acabou de comentar, tá? Então eu sugiro vocês a notificarem o Alexandro ou notificarem a parte jurídica da própria Germânica, entendeu? Para eles poderem fazer a resposta do Não é melhor você dar um acompanhamento. telefonema? Você vai deixar a imagem da Germânica e da BMW desse jeito que você está colocando? Mas eu não posso fazer essa... Não, essa você fazer um contato ação. com eles? Você já fez? Já fizeram? Não, mas contato com você eles? tem o telefone do... Tem os prints das Vamos ligar conversas. para ele, vamos ligar, me dá o celular. Vamos ligar para ele, não tem problema nenhum. A gente liga para ele, vamos ver se ele... Ele não tá aí? Não devia estar aqui? Ele deve estar na filial de Sorocaba, que ele atua nas duas lojas, né? Isso é um negócio sério, né? A imagem da BMW que está em jogo aqui. Mas acho que tem os caminhos corretos pra gente. O caminho correto eles trilharam, só que eles não têm resposta. Eles trilharam. Eu acho que o caminho não é aqui, dessa forma. Não, o caminho eles avisaram. A gente esteve aqui no Só um ano minutinho, passado, por favor. assim que aconteceu o ocorrido, Acha aqui pra mim na tentando conversa? resolver da forma Que a gente mais achou que a gente ia tranquila chamar a possível. reportagem. Acha na conversa que eles falaram várias vezes para o Alexandro que eles iam acionar a imprensa e que isso ia ficar muito mal para a BMW. O Alexandro nem ligou. Quer dizer, então ele está muito preocupado com a imagem, ele está muito preocupado pelo que a gente está vendo. A partir do momento que a concessionária liberou um veículo com recall por não conter a peça, estão assumindo o risco. Detalhe, o recall efetuado, o recall não efetuado corre o risco de um incêndio. Isso está destacado no recall da própria página da BMW, é verdade. Eu tenho a minha consciência tranquila de que tentei o máximo não judicializar e não expor ambas as partes, concessionária e montadora, porém não estou vendo esforço algum de vocês em resolver o problema. Aí ele escreve compreensível, senhor Fernando, e deixa por isso mesmo. Entendi. Vamos tentar ligar para continuar. Você imagina a nossa situação referente a isso. Desde lá de trás, isso ocorreu dia 10 de dezembro, vim conversando com ele direto,
tudo que fosse, manda vídeo, manda foto, manda isso, manda aquilo, tudo que ele vai pedindo, porque ele demora uma semana, tá? Cada hora ele pede uma coisa. Uma hora eu preciso de um vídeo do minuto exato, uma hora eu preciso do vídeo de tal coisa. Toda hora ele fica protelando isso e de lá pra cá não tem resposta, nada de concreto com a BMW. No final do ano passado, a Vanessa falou que em uma semana teriam resposta, né? Então, olha, Fernando, na terça-feira a gente vai ter uma resposta concreta pra você. E aí ficam protelando. Alexandro, Sim, é o Celso Russomano, tudo bem? tudo bem, Celso, como vai? Tudo bom. Nós estamos aqui na concessionária com o Rodrigo, fazendo uma reportagem para a Record em rede nacional com a família Camila, que você conhece o Fernando e a Giovana, que é a filha deles, em relação ao carro que pegou fogo. E pegou fogo porque vocês não tinham a peça para troca. E quando vocês tinham a peça, não comunicaram porque era final de ano e a peça chegou antes, inclusive, do incêndio. E eles não têm resposta, estão dizendo várias vezes que vão tomar providências e a BMW parece que não está preocupada com isso. Porque, de acordo com a lei, de imediato, né, a BMW deveria, no prazo máximo de 30 dias, que é o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ressarcir o prejuízo deles e resolver o problema. E a gente queria te ouvir para saber o que vocês vão fazer. Claro. Em relação à reclamação do senhor Fernando, eu até atendi ele pessoalmente também na loja em outra oportunidade. Desde o comunicado, a gente tem passado todas as informações, né? Realmente é um caso atípico, né? E a engenharia da BMW está ciente do caso junto conosco, né? O que eu expliquei para o senhor Fernando é que o primeiro passo que a gente tem que entender é a causa raiz do problema. A causa raiz do problema está bem claro no próprio recall da BMW. Né? Agora, vocês dizerem, sem conseguir provar que não tem responsabilidade, porque a perícia foi levada lá, inclusive da Polícia Civil, e ficou inconclusiva porque o fogo tomou conta de todo o carro e não tem como fazer perícia. Então, a responsabilidade, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12, diz o seguinte, só um minutinho que eu vou ler para você. O fabricante, o produtor, o construtor nacional e estrangeiro, bem como o importador, respondem independentemente da existência de culpa. Então, independentemente da existência de culpa, diz o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a BMW tem responsabilidade, deveria deixar o carro na mão deles para eles circularem até que fosse resolvido o problema, não deixá-los sem carro e sem resposta a respeito do que vai ser feito. Uma perícia pela BMW também, né? Não, a BMW chegou lá quantos dias depois? 40 dias. O carro já tinha sido removido do local, 40 dias depois, foi um engenheiro terceirizado lá para fotografar o carro, fez meia dúzia de fotos e foi embora. Isso, e não é conclusivo porque do jeito que pegou fogo no carro, inclusive queimando até o número do chassi, que está inidentificável, você tem um problema aí para fazer um laudo. Qual que é o laudo? Qual é o resultado do laudo? Ele falou para os consumidores, não sabe. Sabe de alguma coisa? Não tem nada de resposta até o perito contratado pela BMW, o engenheiro contratado pela BMW, verificou o veículo, verificou inclusive a peça, tá? Que é essa peça que está envolvida nesse recall. E no dia de imediato, ele já falou para o senhor Fernando e conosco também, eu estava presente no dia, que a peça estava intacta e que a origem do incêndio não foi pela peça. Ele chegou a falar isso, tá? Como que ele determinou isso depois de tudo que foi passado, depois de 40 dias que o carro queimou, sendo que o incêndio foi, tenebroso, não teve identificação nenhuma, a peça não pegou fogo, é isso? Aí ela tá intacta, seria isso? Essa peça, em alguns casos em que ela apresenta o vazamento desse produto é um etileno glicol, uma água com... E 40 dias depois ele identificou isso? Ele identificou porque ele filmou com a câmera de microfilmagem, a câmera tem acesso a essa peça, e essa peça ela mantém características próprias quando ela ocasiona vazamento e ocasiona possivelmente algum tipo de incêndio. É esse laudo que não chegou às mãos do consumidor? Esse laudo está sendo elaborado pela BMW e vai ser enviado sim, tá? Tanto é que no dia que o senhor Fernando esteve aí, que nós fizemos o recall do airbag, o primeiro procedimento para esse recall do recirculador de gases é identificar, justamente com câmeras, se existe algum vazamento, algum indício de vazamento na peça. Então vocês mexeram na peça?
nós visualizamos a peça no dia que ele esteve ali, tá? Bom, mas já... Como não tinha nenhum vazamento, não apresentava nenhum defeito à peça, Não podia rodar. Ela teve garantia após isso, então. Se a peça estava boa, eles queriam uma garantia. Tanto é que o carro está funcionando. A peça não apresentava nenhum vazamento no dia que ele Isso não quer dizer que ela não apresentasse posteriormente. Né? E eu quero ver esse laudo, para ter noção, vou consultar peritos também, para ter noção de que o que vocês estão falando tem procedência, né? Porque se não tiver, vai ficar muito mal para a imagem da BMW, que já não está boa, porque várias reportagens eu tenho contra a BMW por questões de recall, não só de carro como de moto. Né? A BMW é teimosa em não fazer campanha publicitária. Qual foi a campanha publicitária que foi feita pela BMW avisando os consumidores que a peça tinha que ser trocada? Foi feito na televisão, foi feito nos rádios, na imprensa de uma maneira geral ou não foi feita? Eu não tenho conhecimento, O cliente consegue verificar no site da montadora. Ah, sim. Então ele vai. Então cada cliente, ó, presta atenção ao que você está me dizendo. Cada cliente de cada carro comprado em todo o nosso país, porque eu estou falando da lei brasileira, né? Vai ter que agora ficar todo mês entrando no site das concessionárias para ver se tem um chamamento de recall. Não é assim que a lei manda. Não, todos os clientes recebem comunicado. Então, mas eles não receberam. Estranho isso. Sabe como eles souberam que tinha que fazer recall? Quando o veículo foi bloqueado para transferência. Porque o proprietário anterior era o tio dele, depois passou para o primo e o carro ficou com ele. Quer dizer, ninguém recebeu nada. O senhor Fernando não tinha cadastro conosco, né? Então, sim. Mas o anterior tinha. Não, desculpa. A comunicação é feita com o proprietário que está cadastrado na base. Então, mas não foi. Vocês vão fazer essa prova também. Mas a questão da peça, eu reafirmo, no dia que ele esteve, que nós fizemos eram 2 recalls, o recall do sistema de airbag foi realizado, o recall do recirculador de gases, fizemos a inspeção conforme manda o procedimento técnico da engenharia, a peça estava intacta, não tinha vestígio de vazamento, tanto é que o carro estava funcionando. Isso não quer dizer que não pudesse vazar depois. Mas na campanha tem que fazer a troca independente da... Nós vamos no texto da lei, a lei obriga a trocar a peça de imediato. A lei não dá esse prazo que vocês estão colocando aqui. A lei troca-se de imediato. Se tivesse trocado de imediato, nós não estaríamos aqui fazendo uma reportagem discutindo, né, se vocês têm razão ou não têm razão. Então a gente está esperando... A peça a gente não tinha de pronta entrega na concessionária. Então segurasse o carro aqui, porque a lei diz que a responsabilidade criminal, inclusive o delegado de polícia, no boletim de ocorrência, deixou bem claro da responsabilidade e, inclusive, diz aqui, ó, incêndio, artigo 250 do Código Penal. A pena dá de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. De quem foi a responsabilidade? Quem mandou o carro para casa? Quem mandou eles levarem o carro? Se eles tivessem morrido dentro do carro, como é que ficaria a situação? E aproveitando a oportunidade, a BMW solicitou, para ajudar na elaboração do laudo, as imagens do seu Fernando, de quando ele estacionou o veículo. E ele mandou. Até o início do Eu tenho aqui no WhatsApp seu que ele mandou. Mas ele mandou a imagem recortada. Ô, Alexandre, tudo que eu tenho de imagem eu mandei pra você. Você quer que eu gere imagem? Você quer que eu fabrique alguma imagem? Não, se você mandou a imagem do veículo, o senhor encheu. É o que eu tenho. Não, a hora que eu parei o carro, eu não tenho imagem. Porque quem me forneceu... A mesma câmera que... É de terceiro, é de um vizinho. O vizinho não é obrigado a dar nada pra ele. Vocês é que tem que ir atrás do vizinho, entendeu? Com uma ação judicial para o vizinho fornecer imagem. A prova quem tem que fazer... Desculpa. Olha, Alexandre, a prova quem tem que fazer é a BMW, não é o consumidor. O consumidor é hipossuficiente, ele não tem que fazer prova. Ele nem teria que dar prova para vocês, É que o perito foi designado perito pela montadora, o perito vistoriou o carro na presença do cliente, identificou que a peça... Mas peraí, desculpa. Me perdoe, não é assim que funciona. Se vocês quiserem fazer alguma coisa dentro da legalidade, vocês teriam que ter feito isso e dito para ele, você leva um engenheiro da sua confiança também, para que os dois vissem em conjunto. Não vocês contratarem um engenheiro
eles são hipossuficientes, eles não têm conhecimento técnico e dizer para eles na frente deles a peça não foi danificada. Isso não O existe. único risco do recall era o incêndio. Eu não vi busca de causa raiz, você não aponta outra causa, uma possibilidade de causa. Diz que a peça estava intacta e não tem outra causa. Vocês tiram o corpo de fora a partir do momento que supostamente a peça não estava prejudicada. Todo laudo técnico, ele é feito com bases técnicas. Então, esse laudo que a BMW vai enviar, ela vai fazer o laudo de acordo com bases técnicas, de acordo com o estado que o veículo está. Então, vamos fazer o seguinte, nós não vamos ficar discutindo aqui, nós vamos aguardar o laudo, nós vamos também tomar as providências da forma da lei, vamos aguardar o laudo. Se vocês lá na frente tiverem razão, eu volto para pedir desculpa. Se não tiverem razão, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer, inclusive, por conta do que a BMW está fazendo, nós vamos voltar à legislação lá atrás e vamos obrigar agora, eu vou deixar isso bem claro publicamente, que todas as montadoras vão ser obrigadas a fazer recall com chamamento na televisão e campanhas publicitárias por conta desse caso da BMW. Vocês estão provocando a mudança da lei e nós vamos fazer, tá? Por conta de vocês não tomarem as providências e dizer que o consumidor foi comunicado sem que vocês façam a prova disso. Eu quero a prova disso também, tá? Perfeito, Celso. Assim que o laudo sair, o cliente também está sendo assistido pelo 0800 da montadora. Tá sendo. Não responderam nunca mais, Alessandra. Eles nunca mais responderam e-mail nenhum. Também está tendo toda a assistência nossa. Que assistência? Na realidade, as suas respostas são automáticas. Você Qual que diz foi a que assistência que entende. vocês deram pra mim? Vamos lá, eu quero que você me passe qual foi a assistência do dia que eu estive aqui dizendo que meu veículo pegou fogo. Qual foi a assistência? Você falou que o nosso carro era velho. As informações que a engenharia solicitou, eu pedi para o senhor, fui passando para o senhor as etapas. Não, Alexandre, mas nós estamos... Alexandre, não tem etapa, cara. Sabe por que não tem etapa? Eu não tô sendo assistido em nada. O dia que eu estive aqui, você foi extremamente arrogante comigo, dizendo ainda que a minha BMW era uma BMW velha, usada. você O nunca dia que eu tinha estive visto aqui, o que carro você pegar nunca tinha fogo, visto tá? uma BMW pegar fogo, isso foi o que você me passou. Bom, BMW pegou fogo igual a sua, pegou fogo em Portugal e pegou fogo na Índia também. Não, Coreia. E matou um policial em Portugal, não foi isso? Eles trocaram toda a frota para Eu falei para o Nissan. senhor Fernando. O senhor Fernando não tem registros desse incêndio no Brasil. Por isso que eu falei para o senhor Fernando. Mas tudo bem, ainda continuo à sua disposição, tá? Assim que o laudo sair, todos serão informados, todos os atores da situação serão informados, sua equipe também será informada, o senhor Fernando com certeza, a engenharia da BMW está trabalhando nisso, o SAC da BMW está trabalhando nisso, a nossa empresa, a Germânica, também está trabalhando nisso. Saindo o laudo, saindo a posição oficial da BMW, o senhor Fernando, sua equipe, vocês têm todo o direito de contestar, de aceitar, e a justiça está para isso. A gente não quer nada contra a lei. Eu digo aqui publicamente, dependendo do comportamento da BMW, eu digo publicamente, Celso Russomano, não compre uma BMW. Depende do que vocês vão fazer daqui para frente. Eu vou deixar isso claro publicamente, não só como jornalista, mas como deputado federal. Não compre uma BMW. Para ter esse atendimento que vocês estão dando para eles, não compre uma BMW. É isso, eu vou deixar isso bem claro publicamente. Eu vou aguardar então o laudo para a gente ver o que a gente faz, tá bom, Alexandre? Tá ok? Ok, agradeço. Fiquem tranquilos que assim que sair... Qual é o prazo? Você tem um prazo? Alexandre, você tem um prazo para isso ou vai ser um prazo eterno? Não tenho prazo ainda, eu tô guardando também. E até então a gente fica sem carro e para você, gerente de pós-venda, é tranquilo. Essa é a postura de vocês. Não é tranquilo, nós estamos dando toda a assistência para vocês. Não, Você não tá. Qual é a assistência? Não tá, peraí. Que deu carro de... Vocês deram um carro reserva para eles andarem até que ficasse decidido... Mesmo que Qual que é a comunicado que a gente ia Alessandra? Não viajar... teve a assistência do dia que a gente esteve aqui. Até hoje eu tive, para mim viajar no final do ano, e vocês sabiam disso, eu tive que pegar carro emprestado. Eu estou sem carro até o momento. Então, desde lá até agora, a assistência da BMW foi zero. Não teve assistência nenhuma da parte de vocês. A assistência de vocês não é verificar. Nós vamos fazer o laudo para ver o lado da BMW. Esse é o mínimo O que cliente vocês foi zero assistência. Zero assistência. Senhor Fernando, eu falei para o senhor mesmo falou que ia ficar fora do Brasil. Sim, Passou até dia 27. E quando o senhor retornasse, a gente poderia dar andamento. Então, a nossa conversa é essa. Então, Não, no dia 27. Hoje nós estamos... Que dia que é hoje, Alexandre? Dia 27 eu voltei. no dia que o senhor retornou do Brasil, 12 dias depois, foi feita a perícia técnica. Tudo bem, mas só que não resolveu. Eu continuo Não, a pé. Eu continuo a pé, não tem assistência. Foi feita a perícia pro lado da BMW, nada me ajudar. Mas pra nada me ajudou. Até o momento vocês não fizeram nada pra mim. Como consumidor, nada. Da perícia, senhor Fernando, nós não temos resultado da perícia. Bom, vamos aguardar.
Eu vou aguardar, vamos ver quanto tempo vai demorar isso. Eu vou aguardar, Alexandre, e nós vamos voltar depois para mostrar o que aconteceu, tá bom? Bom, muito obrigado. Eu acho confuso que eles têm certeza que a peça tá intacta, mas não tem nenhum resquício, sem laudo e sem resquício de por que na realidade pegou fogo. Qual que foi a fonte do fogo? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar com essa história. A gente não dá para encerrar isso daqui, porque tem muito ainda que discutir. Né? E se for obrigado, nós vamos judicializar, mas nós vamos também oficiar o Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça questione a BMW para informar quantos consumidores foram avisados que, de fato, existe um recall, que eles têm que passar pelo recall, quantas peças foram trocadas e quantos carros ainda não foram atendidos no recall. E a responsabilidade é da BMW de divulgar isso publicamente. Nós vamos querer todas essas informações, e eles são obrigados a dar, de acordo com a lei, para que a gente possa, inclusive, alertar a população do risco que a população está correndo. Se eles estivessem dentro do carro, um carro blindado, e tivesse queimado a parte elétrica do veículo no começo do fogo, sequer sair do carro eles iam conseguir, tá? E a gente volta para mostrar para vocês, por enquanto, tá bom? Sei que não tá bom para ninguém aqui, não estando bom para ambas as partes ou para todas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.